Hoje eu vou mostrar para vocês os 3 melhores fundos de tijolo base 10 para você estar acompanhando aí em 2026. São fundos sólidos com imóveis de qualidade e renda passiva confiável. Oi para você que não me conhece, meu nome é Raunilo, tenho 23 anos e atualmente invisto há pouco mais de 2 meses. Importante salientar que esse vídeo aqui ele não é uma recomendação de investimento, mas sim uma análise com base em dados públicos recentes. Fica até o final que eu vou te mostrar qual desses 3 fundos tem o melhor equilíbrio entre risco, rendimento e potencial de valorização. GGRC11. Começamos então com o fundo GGRC11, focado em imóveis industriais e logísticos, galpões, ativos corporativos, tudo isso via contratos atípicos. Como vocês podem ver, nos últimos 12 meses, o GGRC11 teve um dividend yield de quase 12%. Você também vai ver que ele normalmente é cotado abaixo do seu valor patrimonial. Como podemos ver aqui, o PVP dele agora está em 0,89, ou seja, ele está sendo negociado com 11% de desconto frente ao seu valor patrimonial, o que acaba apontando uma ótima oportunidade de valorização. Além disso, o histórico de vacância dele vem sendo bem baixo, exceto por esses últimos 2 meses que deu uma leve aumentada, mas não é algo que a gente precisa se preocupar. Como podemos ver, no mês de outubro ele teve quase 5% de vacância, que já trouxe uma melhoria agora no mês de novembro, que diminuiu para 4,8% de vacância. Em média, nos últimos 12 meses, como vocês podem ver, ele está sempre abaixo de 2% de vacância, ou seja, de todos os imóveis que ele tem, apenas menos de 2% desses imóveis se encontram vazios e sem inquilinos, que com certeza é um dos destaques aqui do GGRC11. Afinal, ele possui contratos longos e atípicos com seus inquilinos, que nos dá uma maior previsibilidade e menor risco de vacância. Além disso, ele possui uma carteira diversificada de inquilinos. Como vocês podem ver aqui, a lista de imóveis dele é muito bem distribuída ao longo do país todo, tendo 11 imóveis aqui em São Paulo, 5 imóveis em Minas Gerais, 4 no Rio de Janeiro, 4 no Paraná, 3 em Goiás, mais 6 imóveis distribuídos em outros 6 estados do país. Outro ponto forte é o segmento logístico desse fundo imobiliário, e geralmente ele é um pouco mais resiliente em diversos cenários econômicos, que é ideal para uma renda passiva a longo prazo, né? Mas, como nem tudo são flores, ele também apresenta alguns riscos, como qualquer outro tipo de renda variável. E o maior risco aqui é que, como ele é focado em logística e indústria, se porventura houver algum tipo de crise ou uma desaceleração nesse mercado, esse fundo ele pode ser sim impactado. Mas não é algo que a gente precisa se preocupar. Porém, é algo a se monitorar, né? Em resumo, o GGRC11 ele é excelente para quem quer renda estável e exposição ao segmento logístico e industrial, tendo um bom dividend yield, sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Então, com certeza é um fundo que vale a pena ficar de olho. E como vocês bem sabem, também é um fundo imobiliário que eu tenho em carteira. Lembrando, não é uma recomendação, mas é um fundo imobiliário que eu já tô de olho há muito tempo e, inclusive, adicionei na minha carteira e continuo comprando. ALZR11. O segundo item aqui da nossa lista é o ALZR11, fundo de tijolo com um portfólio muito bem diversificado, sendo galpões logísticos, lajes corporativas, data centers, imóveis comerciais e renda urbana. Nos últimos 12 meses, ele teve um dividend yield variando entre 8,5% a 9,5%. Nesse exato momento, ele se encontra a 9,26% de dividend yield distribuído nos últimos 12 meses, com uma variação positiva de 18%. É um fundo que vem crescendo, hein? Neste momento, ele está sendo negociado a um pouco acima do seu valor patrimonial, mas caso surja a oportunidade de compra, com ele abaixo de 1 de PVP, vale a pena ficar de olho nesse fundo imobiliário. E eu vou te contar o porquê agora. Esse fundo imobiliário, ele tem vacância zero. Se você observar nesse gráfico aqui, desde dezembro do ano passado, ele tem todos os seus imóveis com ocupação lotada, ou seja, todos os imóveis foram alugados. É um ótimo pagador de dividendo, tem os seus imóveis muito bem diversificados, tendo aí uma mistura de imóveis logísticos, comerciais e data centers, que diminui bastante o risco em um determinado setor específico. Os contratos atípicos e de longo prazo também trazem uma estabilidade para esse fundo imobiliário, já que nos seus contratos a correção do aluguel é vinculada ao IPCA, então ele está aí protegido da inflação. Fora isso, esses imóveis eles estão muito bem localizados, tendo 19 imóveis em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro e 1 no Rio Grande do Sul. Mesmo com essa diversificação, o fundo está exposto a vários tipos de imóveis. Então, se algum segmento tiver crise, por exemplo, imóveis comerciais ou data centers, pode sim haver algum impacto. E outra questão é que por ele ser híbrido, ele exige que o investidor ele acompanhe mais de um tipo de imóvel, já que ele não tem um único foco como um fundo de logística ou de shoppings, por exemplo. Em resumo, para quem busca um fundo imobiliário versátil, com bom rendimento e estabilidade, o ALZR11 pode ser o fundo imobiliário que você estava procurando. Uma boa combinação entre rentabilidade, estabilidade e potencial de valorização. GARI11. O terceiro, mas não menos importante, que também está nessa lista, é o GARI11. Um fundo de tijolo que mistura imóveis logísticos e urbanos, trazendo uma grande diversificação para o fundo. É um fundo aqui bem conhecido pelo pessoal, ele está sendo cotado nesse exato momento a R$ 9,16, tendo quase 11% de dividend yield nos últimos 12 meses. Além disso, ele também vem sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, então ele está aí com 3% de desconto e no momento desse vídeo ele está com 0,99
1,97 de PVP. Sem falar que ele vem se valorizando nos últimos 12 meses, com uma valorização de 15,20%. Eu cheguei a comprar esse fundo aqui, se eu não me engano, por R$ 8,90, R$ 8,80, e ele também se valorizou na minha carteira. É um fundo imobiliário excelente, que vem crescendo, e ele possui contratos longos, muito indexados à inflação, o que acaba protegendo ele contra juros altos e cenários inflacionários. A alavancagem desse fundo também está bem controlada, a gestão tem se mantido muito eficiente, tem demonstrado muita prudência nesse caso. E o ponto positivo dele é a diversificação entre os setores logístico e urbano, que acaba trazendo menos risco para o fundo, do que ficar tudo concentrado em apenas um tipo de imóvel. A gestão ela é ativa, tem uma estrutura relativamente equilibrada, que acaba sendo uma ótima opção para quem busca segurança sem abrir mão de diversificação. Como eu já disse, é um fundo que eu tenho em carteira, lembrando, não é uma recomendação, mas é um fundo que vem se valorizando sim na minha carteira nos últimos meses, e eu continuo aportando. Porém, vale observar que por ele ser muito diversificado, às vezes é necessário você acompanhar diversos tipos de ativo, que pode aumentar aí a sua complexibilidade de análise. Então, é algo que tem que ser levado em consideração. Como vocês podem ver, a lista de imóveis dele está muito bem distribuída entre o país. Aqui nós podemos observar que ele tem 14 imóveis somente em São Paulo, sendo 4 na Bahia, 2 no Rio Grande do Sul, 2 na Paraíba e por aí vai. Ele está muito bem distribuído entre vários estados brasileiros. É um ótimo pagador de dividendos e atualmente a sua vacância também está zerada, que acaba sendo um ótimo ponto positivo aí pro Gary 11, hein? Em resumo, o Gary 11, dentre todos aqui, ele é o mais equilibrado. Um bom mix de imóveis, potencial interessante de rendimento, um certo potencial de valorização a médio e longo prazo, uma vez que ele está sendo negociado também abaixo do seu valor patrimonial. Todos esses são excelentes fundos imobiliários que valem a pena ficar de olho. Eu recomendo que você busque um pouquinho mais de conhecimento, leia os relatórios gerenciais e veja se este fundo é o que você procura e se ele cabe na sua carteira. Eu tenho certeza que pelo menos a sua atenção esses fundos imobiliários merecem. Enfim, esse era o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Deixe nos comentários também outros tipos de ativos que vocês querem que eu faça uma análise bem resumida aqui para vocês verem se valem ou não a pena estar investindo. E se inscreve, pô, dá essa moral para mim. Com apenas um cliquezinho você se inscreve aí e ajuda o canal, beleza? Muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima.